serem apropriados pelos espíritos, eles vão para laboratórios, no plano espiritual, em outros planetas. E ficam ali latentes, esperando um orbe ser criado, para que sejam lançados nesse orbe, e aí fatores agregados a esse orbe promovem a eclosão nos oceanos, ou onde quer que seja. Eu, assim, eu vou ser sincero, eu não sabia que era assim, não. Descobri aqui com vocês. Então, assim, esses elementos aqui são criados. Mas o importante disso tudo, a gente pode pegar essa questão e ir pela vertente totalmente, como se diz, técnica ou científica. Mas existe um aparato do entendimento desse amor divino nessas questões que nos faz entender muita coisa. E olha o que o Miramês fala para a gente, né? O germe de vida domina o seio da terra na vastidão dos oceanos como semente de um fruto. A princípio vital, se encontra à mercê dos espíritos no estado de quintessência. Nossa, ele falou isso tudo que a gente comentou aqui. Olha que interessante como é que tem a ver com o que a gente falou. Então, eles são apropriados à mercê dos espíritos na sua função quintessenciada. E aí é muito interessante, não sei se todo mundo sabe, né, o que é um elemento de quintessência. Né? O que é um elemento de quintessência? E aí, quando você busca isso vem lá de Aristóteles. Né? A quintessência é essência. Essência tem a ver com éter, né? Primário. O que a gente tem como elementos primários aqui na nossa Terra? A grosso modo, água, terra, ar e fogo. Água, terra, ar e fogo. São 4. Ele falou de quinto. Então, o quinto elemento, segundo Aristóteles, dava origem aos corpos celestes. Lá no Aristóteles, olha só que interessante. E a ciência se apropriou disso, tá, gente? A quintessência, para nós, significa o que há de melhor, de apurado, importante ou excelente. Grau mais elevado de alguma coisa, né? Tem a ver com essência. Mas essa quintessência que está falando ali é algo que vem antes da água, terra, ar e fogo. Algo que vem antes dessa questão. E é muito interessante que os astros físicos, né, inclusive da Universidade da Pensilvânia, resolveram ressignificar esse termo. E aí eles ressignificaram por designar um campo dinâmico quântico, que é gravitacionalmente repulsivo e que origina todas as coisas. Olha que interessante, gente. Origina todas as coisas. Ele é uma quintessência. Aqui a gente está falando algo além do fluido vital, tá? Além, mas é quintessenciado. Então, quintessência é isso, é esse elemento. Esse elemento é estruturador de outros elementos. Mas ele é matéria, Marcelo? Oi? Ele, de certa forma... Mas ele é matéria? Aí essa pergunta sua, ela é complexa de responder, Babi. Por que que é? Era interessante a gente falar assim, ela é espírito? Se a gente inverter ela. Porque quando você fala para mim, você está aí, tem uma parede branca atrás de você, ok? Essa parede é matéria? Ou potencialmente espírito? É difícil responder isso, né? Você concorda? Não tem elementos aí? No momento é matéria. Mas ela potencialmente não é espírito? Então, assim, esse elemento, essa quintessência, ela é algo caminhando para a matéria, mas ela tem uma essência de vida dentro dela, tem uma fagulha germinativa dentro dela, né? Ela é matéria, mas ela tem alguma fagulha germinativa dentro dela, que eclode. É igual uma semente mesmo, né? Ela tem os seus aparatos em volta, mas ela tem o núcleo dela que é a vida. E aí você olha à sua volta, você vê isso num grão de arroz, numa sementezinha, num grão de mostarda, né? Olha que coisa interessante na dimensão. Claro que ele tem dimensões menores. Essa quintessência é dimensões menores ainda do que esses elementos, que vão ensaiar a sua progressão e na vida e vão alcançar os processos de evolução divinos no mineral, aonde ele vai aprender a coesão, o magnetismo. Importante isso. Aí a gente tem que entender
Por que essa coesão é importante para o espírito lá na frente, né? O de raciocínio contínuo, etc. Aí depois ele começa a adquirir sensibilidade no vegetal, depois ele começa a instinto no animal, vai progredindo. Esse instinto ele pode seguir dois caminhos: se corromper ou se burilar. Olha que interessante. E aí ele vira sensação, que vira sentimento. E aí o elemento, olha a evolução, Bárbara, Babi, que bacana. E o elemento sentimento por excelência é o amor. Olha a evolução desse bichinho lá de trás, magnetismo, sensibilidade, instinto, sensação, sentimento, amor. E aí o amor é como se fosse uma bomba atômica, né, no espírito, né? A hora que ele se apropria do amor, opa, a evolução dele começa a dar saltos evolucionais, assim. Por isso que, vocês lembram um quadradinho que eu mostro de evolução? Que é uma escadinha de evolução? Sobe, né, quer dizer, aprende, depois fixa. Aí é horizontal, vertical horizontal. E aí eu tenho uma outra slide daquele que fala da temporalidade. Aí você vê no comecinho, 14 bilhões de anos, 7 bilhões de anos, 1 milhão de anos, e vai só reduzindo. E aí lá em cima, quando a gente está próximo assim, já da nossa evolução, onde a gente trata uma evolução mais acirrada, mais elevada, aí você enxerga o elemento assim, 10 anos, no fator temporal, tá, gente? Que quando a gente tiver nesse tipo de evolução, o tempo já não é mais esse, será outro tempo. Aí, quer dizer, você vai acelerando. A apropriação do amor, ela vai diminuindo essa velocidade de evolução, né? E aí é muito interessante que Miramese traz isso para a gente, né? Olha essa projeção do amor. Quando nós nos apropriarmos verdadeiramente do amor, nós vamos dar cambalhotas de evolução. Olha que bacana. Que aí vem, junto com o amor, resignação, consciência, fé, vem um monte de coisa agregada. Olha o que Miramese trata. O corpo físico é uma bênção de Deus, que para chegar no ponto em que se encontra, passou por inúmeras etapas, alinhando coisas e aperfeiçoando condições. Ainda continua em estado de ascensão, para que amanhã possa servir a espíritos de alta linhagem espiritual, no sentido de um maior aprimoramento dos seus próprios dons. Quer dizer, o nosso próprio corpo físico, ele está em evolução para que não é o nosso, né, gente? Que o nosso vai voltar para a Terra, etc. Então, assim, a evolução dos corpos físicos, que lá atrás ele estava no Homo sapiens num momento muito primitivo da sua constituição. E aí, nessa estrutura de evolução, a espiritualidade trouxe até outros elementos para germinarem aqui na Terra e promover a evolução dos corpos físicos. Ok? Isso vieram outros espíritos de outros planetas com uma constituição DNA, né, de estrutura, que acelerou o processo de evolução dos corpos aqui na Terra. Os egípcios, os maias, etc. Tá? Que vieram para acelerar. Essa miscigenação é muito boa, tanto no fisicamente, tanto intelectualmente. Eles trouxeram também inteligência, trouxeram vários outros fatores para a gente. Então, os nossos corpos ainda continuarão evoluindo para que um dia possam servir a espíritos de alta linhagem, que teriam muita dificuldade em se manifestar nesse corpo que a gente está hoje. Aí ele fala aqui também, a suprema inteligência faz parte como criador dos câmbios e recâmbios, de tudo que existe, das trocas e das criações, né? Ele está em todas as pulsações do éter, como que a vida que o sustenta. A ciência espiritual nos dá uma abertura sobremodo ampla, de sorte a nos fazer entender com mais plenitude os segredos da vida. E a esperança cresce dentro dos nossos corações. Olha que o Miramês, ele saiu um pouquinho do científico e agora foi para a evolução do espírito. Olha que bacana. Como que a fé no seu avanço grandioso. É o que a gente acabou de falar aqui. A evolução do amor. A evolução do sentimento, né? O homem precisa muito mais da fé do que do próprio alimento. Mas não devemos entendê-la como sendo coragem ideada pela capacidade intelectual. A coragem, para ser fé, haverá de ser disciplinada pelo amor. Que é justamente o Babis que nós conversamos aqui. Achei maravilhoso isso dele. Sabe? Maravilhoso isso dele. E ele continua. Lindo demais.
muito lindo. Demais, né? Olha o que ele continua, o que ele fala ainda pra gente. Gente, desculpa, eu tenho mania de me apropriar da fala. Isso é empolgação, tá? Eu empolgo muito, mas aí eu interrompo daqui a pouco, a gente abre para comentar. Olha como é que ele continua. A vida na Terra não tem mais necessidade de espontaneidade para surgir. A espontaneidade, isso foi produzido lá nos laboratórios no início da formação da Terra, que é ter a condição para eclodir esse germe, tá? Aí ele continua, ó, pelos processos estabelecidos nas formas existentes, ela já encontra canais suficientes para a própria formação aprimorada, como a semente que já pode ser germinada pelo fruto e resguardada por eles. Então, quer dizer, hoje essa semente ela já pode ser germinada por nós e pelos organismos que existem aqui. Né? O próprio vírus é isso, né, gente? O próprio vírus é isso. No entanto, não podemos dizer que a vida não está disseminada por toda parte. Está onde quer que toquemos a ponta do dedo no universo. Aí a vida, a força, aí está Deus com todos os seus recursos e possibilidades maiores. Aí que ele começa a entrar na psique. Olha que bacana. Meu filho, se for do teu agrado nos acompanhar nos nossos trabalhos, olha a Mira mesmo convidando a gente, hein? Opa! A nossa orientação é que podes procurar os elementos morais do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que também se encontra em toda parte, vibrando vida e fazendo viver onde toca. Olha que fantástico, gente. Quando alcançares o conhecimento de ti mesmo, quando alcançares as tempestades do teu mundo interno, quando tiveres o completo domínio de tuas emoções inferiores, poderás estudar os elementos de fora, que as belezas exteriores aproximar-se-ão do teu coração. Nossa, é poético e lindo isso aqui, e verdadeiro. Então, o que ele fala... Muito distante da nossa realidade. Muito distante. Mas assim, mas toca, né? E aí, tudo que toca a gente faz alguma coisa por isso, né? Talvez movimente a nossa vida um pouco para algo diferente. Ele fala o seguinte, antes de a gente aventurar nas questões externas, e que a gente falou muito nisso aqui, evolução, etc., ele fala que a gente tem que nos apropriar do conhecimento do universo interno. E esse universo interno, ele é favorecido pelos elementos morais constituídos no Evangelho de Jesus. Que é muito interessante. Quando a gente eclode isso dentro da gente, aí ele está falando do germe. Esse germe está dentro da gente. É o Cristo interno, gente. É o Cristo interno. Quando esse germe eclodir, aí eu vou conseguir enxergar o Evangelho de Jesus à minha volta. Eu vou ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para sentir e atitudes para sintonizar e fazer o bem. Eu achei muito lindo isso aqui. Ele fala aqui, ó, a doutrina dos Espíritos é verdadeiramente o consolador prometido. Todavia, acima de consolar, ela educa e institui em todos os sentidos, despertando os homens para a fé, mas a fé renovada, purificada pelo amor. Ele fala muito do amor aqui. É bom que escute mais uma vez, ou muitas vezes mais, que estamos no fim de um ciclo evolutivo que se encontra fechando. Olha que interessante trazer isso aqui para hoje, né, gente? Para nossa realidade, se encontra fechando, com grandes necessidades dos homens. E nós fazemos coro nesse aviso. É como que o último clarim tocando para a modificação das criaturas. O objetivo maior é o amor. Somente ele estabelece a harmonia em todos os nossos corpos, favorecendo a paz em todos os corações. Grandes espíritos já estão vivendo na atmosfera da Terra para ficar mais perto da humanidade e ajudá-la diretamente, o tanto que puderem. Pedimos que os homens usem o perdão e deixem crescer a fraternidade em seus corações e que o amor não falte nos seus sentimentos. Os primeiros esforços dependem das suas decisões. Eu achei assim, tem muito a ver com o que a gente está passando aqui, né? O clarim foi tocado, né? E o aviso foi dado e ele fala do momento que a gente está fechando agora, fechando um ciclo. E esse ciclo tem que ser muito introspectivo, porque a gente está na introspecção, né? Eu acho que a palavra, uma das palavras-chave desse momento é introspecção, é conhecimento interno, é avaliação interna, é avaliação de caminhada, é ressignificação da vida. Então, isso tudo está sendo trazido para a gente, colocado na nossa frente. Os nossos monstros internos, a gente está
começando a conhecê-los. Eu conheci um meu aqui, que eu estou desesperado com ele, vou ter que cuidar dele, relacionado a medo. Então, a gente vai estar de frente dessas questões, e é muito bacana. E a gente tem que dar graças a Deus quando a gente tem alguém do lado da gente que entende para a gente poder dividir. Às vezes, não. Às vezes, essa descoberta e esse buscar o caminho é solitário também. E é justamente isso. A gente não pode esquecer que a base para a gente enxergar esses elementos e cuidar deles é o amor. Mas o amor é muito mais que sentimento. O amor é uma proposição de não violência, de amplitude de sentimentos, de entendimento, né? E ele fala que esse universo que a gente vem dentro da gente, ele é propício a eclodir esses mesmos elementos que nós falamos aqui em cima, como formação do cristal, da mônada, etc., mas numa dimensão moral. Por isso que eu achei maravilhoso. Numa dimensão moral. Esquisito, né? Mas nós conseguimos pegar um texto praticamente científico do Livro dos Espíritos e fazer ele virar. Mas ele já é moral, né? Já está incutido aqui o processo de moralidade. Que é essa renovação que a gente precisa. Vai falar, Babi. E também tão atual, né? Se a gente for parar para pensar que quando foi escrito e a gente analisar na nossa vida hoje, como atual ele é, como serve para a gente, né? Nossa, serve de encaixo. Uma pergunta dessa encaixou num processo assim, né, que até assustou a gente, né? De tão moderno, de tão atual, de tão a ver com o que a gente está. Aí ele fala aqui, olha na 46, ele dá uma continuidade aqui na 46 desse assunto. Ele está falando da espontaneidade, né? Da questão da espontaneidade. Gente, alguém quer falar alguma coisa da 45? Pode falar, tá? Lulu, Vanderlei, as meninas também, Babi também, pode ficar à vontade. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Se eu tiver Tá tranquilo. Se eu tiver dificultando também. Agora que eu tô vendo que tem outras duas pessoas com a Pri, que eu tava vendo só a Pri, eu vi duas mãos aqui agora. Oi, gente. Oba. Ei, gente. Gente, eu espero não estar complicando não, tá? Senão a gente vai me puxar a orelha depois. 46. Ele continua com essa questão da espontaneidade, tá? A espontaneidade não é a questão da eclosão para a vida. Ainda há seres que nascem espontaneamente? Os espíritos respondem sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que os esperam. Nós vamos falar sobre isso agora. Para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência, é um mundo minúsculo que dormita e que se cria. E aí, sabe, essa pergunta aqui ela é interessante que ela vem eu não preparei, tá? Essas questões aqui. Não deu tempo, viu, gente? A G me ligou agora no finalzinho do dia. Então, vocês me perdoem. Mas o que eu senti disso aqui é como a vida é redirecionada. O nosso corpo, ele tem um desenvolvimento, ele nasce para desenvolvimento do espírito. Cerceia o seu domínio do espírito, ele já volta a servir os germes dos vermes. Olha que interessante. Ele continua servindo. É servir o tempo todo. A natureza serve o tempo todo. E a gente não aprende isso com ela, né? Então, o nosso corpo está servindo. Marcelinho está ali, blá, 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 desencarnou. Virou verme. Quer dizer, agora serve o verme, bilhões de vermes. E aí eles vão seguir a trajetória evolutiva deles, né? E possivelmente virar espíritos um dia. Olha que coisa interessante. A vida sempre é redirecionada. E aí ele fala para a gente aqui, que aqui a palavra-chave é essa espontaneidade. Que essa espontaneidade ela ainda existe. Existe na eclosão de células que existem em nós. Por isso que quando eu falei com a Babi, essa parede atrás de você, Babi, o que é? É espírito e a matéria. Ela falou assim, no momento matéria. Ela está correta. Mas potencialmente, cada elemento ali, no mineral, é uma constituição mineral que está atrás dela,
está ensaiando o magnetismo para, no futuro, ensaiar a sensibilidade, na sua evolução, né? Na agregação, magnetismo, etc. Então, é esse processo que nada ele existe por acaso. A matéria existe para que o espírito utilize dela. Matéria que eu falo, carro, sapato, roupa, etc. Não, ele está tendo evolução. E é muito interessante a gente pensar o nosso psiquismo influencia esses elementos. Exemplo, nós temos bilhões de células que são princípios de espíritos, correto? No futuro. Esses bilhões de células, nesse momento, estão sofrendo a nossa psique. Né? E aí, de certa forma, vão dar progressão depois e vão seguir na sua manifestação de vida em outras vertentes. E aí esse germe é que impulsiona esse poder, né, de germinar, né? Não é do germe, é o poder de germinar, ele é que impulsiona essa evolução. Ora serve meu corpo, ora serve o verme, ora serve a terra, ora serve a planta, que absorve, ora serve o animal, que a planta virou alimento, né? E o animal comeu. Ora, e aí eu não vou falar que o animal virou alimento para o homem, que isso aí apesar de a gente fazer isso todo dia, é feio. A gente não devia usar o animal como alimento, mas a gente ainda usa, tá? A gente entende isso. Mas essa parte é a parte feinha do homem. Então, esse mundo, ele fala no final, minúsculo, que dormita e que se cria. E aí, olha o que o Milanês traz disso, hein? A gente nem foi para o Milanês ainda. Gente, quanto tempo que dura esse estudo? Eu esqueci de perguntar para vocês. É até 9h30? Eu não sei. Não, na verdade já era para terminar, é até às 9. Ah, Jesus! Então a gente continua depois, tá bom? Desculpa, eu não sabia que era meia hora só, não. Mas estava tão bom que eu não quis me interromper. Mas tá tranquilo, Marcelo. Passou rápido. Passou rápido mesmo. Aí a gente fala depois, eu falo para a G pegar o aspecto da espontaneidade, que eu acho que é o ponto-chave dessa pergunta 46 aqui. Tá bom? Mas geralmente, Marcelo, assim, a gente finaliza a pergunta. A gente pergunta se todo mundo pode continuar até finalizar, entendeu? Então vamos finalizar essa, que essa é mais tranquila. A 45 eu acho que ela é mais exigente. A 46 é uma continuidade, né? Olha o que Miramês fala para a gente. A espontaneidade é que necessariamente devemos nos referir da forma de animais mais evoluídos, e não a de surgimento de bactérias, tá? Porque essa espontaneidade de surgimento de bactérias, gente, ela veio lá atrás dos ensaios do planeta Terra. Hoje não. Ele fala de espontaneidade mais evoluída do que aquela, tá? Porque acho que a espontaneidade teve um trabalho muito grande de ajustar temperatura, pressão, etc., para que isso fomentasse naquela época. Hoje não. O espontâneo é mais tranquilo de acontecer, tá? Já nos encontramos em um mundo capaz de gerar pela espécie, dada a idade do planeta. Lá embaixo ele fala o seguinte: a espontaneidade pela qual devemos nos interessar, portanto, é aquela que nasce nos sentimentos e que se relaciona com os valores correspondentes à fraternidade universal. Ele está falando da espontaneidade de fazer a centelha crística que existe dentro de nós desenvolver, que é o que Jesus, uma das suas principais funções, é apresentar o Cristo interno. Eu sou o Cristo, mas vocês potencialmente são Cristos, né? Ele fala isso para a gente, na passagem de João, fala em Lucas também, né? E tal. A humanidade caminha sempre para frente, não há retrocesso nas leis estabelecidas por Deus. Há a diversidade dos caminhos, que são as escolhas, né? Que escolhemos, porém, todos eles nos levam igualmente à perfeição espiritual. Alguns, gente, isso eu estou acrescentando, mais tardiamente, outros menos tardiamente, né? O tempo, cada vez mais, vai desaparecendo na pauta das nossas cogitações. E o espaço perde sua existência, cedendo lugar a outras modalidades de vida com a sequência evolutiva dos espíritos. Então, ele fala que até a questão temporal perde o significado na nossa evolução. Hoje a gente conta o tempo em segundos, minutos, etc.
Daqui a pouco a gente vai contar, eu acho, tá, gente? Vai contar como evolução. Aí nosso relógio vai ser um relógio evolutivo, creio eu. Se espontâneo para realizar a caridade nas divisões que te compete enriquecer, mais deves te interessar mais pela caridade contigo mesmo. Se parares para pensar um pouco, para fazer um autoexame em tua vida, perceberás o quanto tens a fazer na correção de ti mesmo. E é o que deve ser feito. O que vier a mais serão consequências desse trabalho de luz. Os maiores inimigos que te perseguem não estão fora, mas dentro, dominando talvez os teus sentimentos. Os acontecimentos exteriores apenas despertam o que mora no teu íntimo do coração. O valente é aquele que teme a si mesmo, mas que sempre tem coragem para lutar contra as próprias imperfeições e vencê-las. Não deve abandonar as corrigendas, porque o campo de aperfeiçoamento é muito grande, e quando quiseres deitar sementes que constroem edifiquem, busca Jesus. Recorre ao imenso celeiro que é o Evangelho, porque a nossa paz depende de nós, da nossa parte que está por fazer. Ser espontâneo na cordialidade. Ninguém poderá viver sozinho. A vida é um entrelaçamento de amor entre criaturas. Todas as vezes que esqueceres teu irmão em caminho, o que tiveres oportunidade de ajudar e não fizeres, retardarás os teus próprios passos. Queiramos ou não, somos todos entes interligados uns aos outros, com a bênção de Deus. Sempre julgando para a formação moral, para a evolução, para o sentimento e para o amor. E por isso que eu gosto do Miramês. Ele traz a questão científica, que eu até pulei, tá um parágrafo lá em cima, para a gente ter efetividade naquilo que a gente estuda, né? A gente podia só ler sobre espontaneidade. Não, a gente está lendo sobre espontaneidade moral, que é a espontaneidade de fazer as transformações dentro da gente. Tá bom? Eu acho que é isso. Né? Bom, Vanderlei, gostou do Miramês? Bacana, não é? Eu gostei demais. Eu vou baixar agora aqui em casa. Muito bacana. Eu gostei também. Eu adorei também. Mas, olha, tem algumas coisas que eu falei aqui que é viajação na maionese minha, viu? Não direciona pro Miramês, não, coitado. Ele está muito na nossa frente. Você podia continuar com a gente também, Marcelo. Eu vou falar com o G, né, para a gente fazer esse trabalho aí. Eu gosto muito da questão moral, né? Durante a quarentena e a participação 7 dias por semana. É verdade. Essa ferramenta não está aqui em casa à toa, né, gente? Aqui, eu até falei com a Priscila, eu estou conseguindo estudar mais assim do que lá na fraternidade, prestar atenção. Olha que interessante. Bacana isso, né? Interessante. É um desafio. E aí, gente, quem quer fazer a prece para a gente encerrar? A Bárbara, ela entrou para isso que ela falou. Se quiser, eu faço. Pode fazer, Marcela. É porque eu estou no mesmo ambiente que a aluna. Possivelmente, pode ser que ela faça algum barulho que possa me desconcentrar. Então, na próxima eu faço. Tranquilo, tranquilo. Então eu faço, Marcelo. Você já fez a inicial, eu faço. Oba! Vamos agradecer a Deus a esse momento maravilhoso do estudo. Sabemos que estamos passando, está tudo sob o comando de Jesus, que nunca nos abandona. Sabemos que tem que ter fé para que possamos passar dessa pandemia com mais força, voltar com mais força, com mais fé renovada. Que não é à toa que colocou a gente para que possamos estar com os nossos familiares, aonde temos realmente ter a evolução entre nós, para que possamos passar por isso, para servir de nosso aprendizado. Agradecer a Deus esse momento de turbulência, mas que é necessário. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Vanderlei. Gente, obrigado. Obrigada, Marcela. Tchau, obrigada, gente. Tchau, tchau, Lu.